Você já percebeu como a mente tem uma capacidade impressionante de voltar para o passado? Às vezes é uma lembrança de algo que deu errado, às vezes é uma conversa que poderia ter sido diferente, às vezes é uma decisão que você gostaria de ter tomado de uma outra forma, e de repente a mente começa a repetir aquela história, como se estivesse tentando resolver algo que já aconteceu. Talvez você já tenha vivido isso. Você está ali no momento presente, mas a sua mente está revisitando algo que aconteceu ontem, antes de ontem, na semana passada, ou até alguns anos atrás. E quando você pensa naquilo, as emoções voltam. Frustração, arrependimento, raiva, vergonha. Mas existe algo muito curioso nesse processo. O passado, ele já terminou. Ele não existe mais. Mas mesmo assim, a sua mente consegue trazer aquela experiência de volta, como se ela estivesse acontecendo agora. Eu sou Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta e mentora. E aqui nesse canal, a gente vai explorar reflexões profundas sobre a mente, sobre a consciência e sobre autoconhecimento. E um dos pontos centrais é compreender como é que a mente ela cria grande parte do sofrimento humano, ao se prender ao passado ou a se preocupar com algo do futuro. A mente, ela tem uma característica muito forte. Ela tenta constantemente interpretar a realidade. E quando algo acontece, a mente cria uma narrativa. Ela analisa, julga, ela tenta entender. Isso pode ser útil em muitas situações. O problema surge quando a mente ela continua revisitando experiências que já terminaram. Ela começa a repetir essas histórias, como se ainda houvesse algo que precisasse de solução. Talvez você já tenha até passado por isso. Você lembra de uma situação e só em pensar, aí você fica, eu deveria ter feito de outra forma. Eu deveria ter reagido de outro jeito, de outra maneira. Eu deveria ter tomado uma decisão diferente. Esse tipo de pensamento, ele cria um ciclo. A mente volta para o passado. Ela tenta reescrever a história. E depois ela volta novamente. Mas existe um detalhe. A mente está tentando resolver algo que já não pode mais ser modificado. Vamos pensar o seguinte: o passado só continua existindo de uma forma, na sua memória. Ele não está acontecendo agora. Mas entenda o seguinte: mas quando a mente revive o que aconteceu lá atrás, constantemente, ela traz essas lembranças, ela recria emoções que são associadas a essa lembrança. E nesse momento, o seu corpo reage como se tudo tivesse acontecendo agora. Por isso, muitas pessoas continuam sentindo dor emocional ligadas a eventos que aconteceram há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, e ela continua sentindo a dor agora. Quando a mente ela fica presa no passado, algo importante acontece, a sua atenção ela se afasta do momento presente. E quando perdemos essa conexão com o momento presente, a gente perde também a capacidade de perceber a nossa vida, o que está acontecendo agora. A pessoa, ela pode estar tendo um momento tranquilo agora na vida dela, mas internamente ela está vivendo algo que aconteceu lá atrás. E isso acaba criando um ciclo de sofrimento silencioso. Agora imagine como é que seria diferente. Em vez de tentar apagar o passado ou lutar contra essas lembranças, você simplesmente observasse. Observasse quando a mente ela começa a voltar para essas histórias. E você começa a observar, sem julgar, sem tentar forçar um pensamento
a desaparecer, apenas observar. Perceber esse seu pensamento. Só em você observar, você vai criar algo extremamente importante. Consciência. Quando essa consciência ela aparece, tudo muda. Você percebe que existe uma grande diferença entre a lembrança que surge na mente e o seu momento presente. E nesse momento você pode voltar a sua atenção para o agora. Você pode olhar onde você está. Você pode perceber a sua respiração para o que está acontecendo nesse exato momento. E quando você volta para o momento presente, essa mudança de atenção, ela pode a princípio parecer que é algo pequeno, mas ela transforma completamente a sua relação com o passado. O passado, ele pode trazer aprendizado, fato, mas quando a mente se prende a ele repetidamente, esses aprendizados eles se transformam em peso emocional. A verdadeira liberdade, ela não está em querer apagar o passado, mas em perceber que ele não precisa dominar o seu presente. Eu quero te convidar para você fazer a seguinte reflexão. Pense o seguinte. Pense nesse momento se existe alguma lembrança que a sua mente costuma revisitar de lá do passado. Perceba, apenas perceba. Algo que a sua mente constantemente volta e fica pensando. Perceba esse padrão de repetição. Perceber esse padrão já pode ser um passo importante para desenvolver mais consciência sobre os seus pensamentos e sobre a sua mente. Se essa reflexão ela fez sentido para você, eu quero que você curta esse vídeo, eu quero que você compartilhe, comente. Principalmente, compartilhe com alguém que também busca compreender melhor a própria mente. E se você quer continuar a explorar as reflexões sobre a consciência, presença e autoconhecimento, siga o canal A Consciência que Cria. Até o próximo vídeo. Até lá!